Mas avançando aqui, pessoal, Michael Page e Sharabutdin Magomedov. O Pirata Caolho disse pós-luta que estava zoado, estava em condições de saúde de pesadelo. Entrou lá doente, com a perna caindo, cheio de problema. É aquele negócio, né? O Lock Dog também entrou com a costela trepada, todo mundo entra para lutar zoado, a gente não sabe a história. Michael Page subiu de categoria, foi na Arábia Saudita, com 7 anos a mais que o adversário, e não achou, né? O jogo da distância, o Michael Page faz isso muito bem, essa era a minha tese, né? Sharabullet, ele é um bom striker para o MMA, mas o Michael Page é um striker de nível mundial, e é muito difícil lidar com ele, é muito difícil fazer a leitura. Como você não tem como se preparar para ele, porque não há um sparring com aquela capacidade técnica de movimentação, velocidade, aquela envergadura, o conjunto de fatores que ele tem, você vai ter que meio que descobrir na hora. Você vai ter que acertar o timing dele ali na hora. Entrada, saída, e não dá, não é tempo suficiente, ele é muito diferente. E aí é mais um cara que se perdeu na manutenção de distância na entrada e saída. A gente vê ele no começo muito tímido, e o Michael Page só botando aquele diretão dele, né? Porque ele tem melhor noção de distância. E quando ele foi para cima, o Michael Page saía, batia, saía. Não apareceu. E agora eu quero perguntar, Carrano, sobre o futuro do Sharabullet. E agora? O cara não tem um olho, não vai lutar nos Estados Unidos. Ele só vai lutar no Oriente Médio. Eu fiquei com a impressão que o matchmaker tentou levantar a bola dele contra um striker famoso, 7 anos mais velho, de repente um pouco mais lento, pega ele, apanha ele, nocauteia ele e brilha mais, garoto. Não deu certo. E agora? Ele é um cara de consumo local, só vai lutar no Oriente Médio, na Austrália, tudo mais. Já perdeu para um cara 7 anos mais velho da categoria de baixo. E aí? Pá de cal no Pirata? Bom nickel? Cara, não, ou então, tentamos de novo? Eu não sei se, assim, a situação dele é complicada. Mesmo se ele seguisse ganhando, eu até falei isso no... A gente fez um documento queixo, né, sobre o Pirata, eu até falei isso, assim, a situação dele é complicada, ele mesmo se ele ganhasse do Michael Page, se ele ganhasse a próxima luta, é um cara que ia ser muito difícil ele disputar o cinturão, ou pelo menos, assim, muitas vezes. Até o próprio caso do Michael Bisping, que todo mundo cita, foi, assim, uma série de exceções. O Michael Bisping era um veteranaço, a defesa que ele fez foi contra o Dan Henderson, né? Foi um negócio, assim, foi todo pô, na Inglaterra, com a comissão atlética diferente, o Michael Page já tinha passado em trocentos exames médicos, ele enganou no teste depois do olho, ele falou que estava vendo e conseguiu driblar. Sim. O Sharabullet não tem como... O Michael Bisping, inclusive, eles conversaram, e o Michael Bisping disse o seguinte: cara, se eu pudesse ter conversado com você antes, eu falaria para você botar essa prótese aqui, para as pessoas não saberem que você é cego no olho. E aí você daria para meter um migué. Só que o Sharabullet não tem como meter mais migué. Ele já será tratado dessa forma. Ó, vou dar uma... O Minotauro lutou anos e anos enxergando 25% do olho direito, cara. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Anos e anos. Tipo, desde o Pride, assim, entendeu? Ele deixa jogando lá no Pride, era assim. O que tinha muito tempo que não saiu o jogo. Mas então ele já tá numa situação complicada. Sempre estaria. Com essa derrota, eu vou te dizer o seguinte: a situação, para mim é muito claro assim o que aconteceu. A situação que o Michael Page estava, ou que parecia estar, é o que vira o Sharabullet agora. Porque o Michael Page, essa vitória parece que deu uma reanimada grande, assim, até deu um hypezinho legal no Michael Page, ele parece que voltou ali no... falou, cara, deixa eu tentar me acelerar aqui e fazer as coisas. Mas até aquele momento, sabe aquele lugar em que o Chandler é sacanagem, porque o Chandler volta e meia parecia que ele disputou o cinturão. Mas esse perfil de atleta, que tá ali, que vai fazer as lutas, mas que parece que o cara tá competindo numa realidade paralela. Ele vai existir a parte da categoria. Ele vai ter, sabe, ele vai estar ali, cara. Vai continuar fazendo as lutinhas dele, vai continuar animando a galera, mas ele vai existir num universo à parte do peso médio. Então, assim, esse mundo que a gente tá falando de peso médio, que envolve o Israel Adesanya, que acabou de sair de qualquer chance pelo título, Sean Strickland, Drico Duplessis, essas coisas, e Mavov, ele vai ficar à margem disso, sabe? Vai fazer as lutas dele ali, o que der pra divertir, vai ganhar a grana dele, sustentar a família. Um beijo pro gaiteiro. Tá falando do Sharabullet, né? O Chara, Sharabullet, né? Você sabe que eu sempre tive essa impressão do Chara, Carrano?
Acho que por conta dessa história do olho dele, de não poder lutar na América, ele fica muito limitado. Então eu sempre meio que tive essa ideia, assim, de, o cara vai lutar, fazer umas lutas interessantes, mas para ser figura de disputar título, só se o UFC, pô, quiser muito, assim, trabalhar muito a carreira dele, se desdobrar para arrumar lutas capitais para ele em casa, pô, mas aí o mérito esportivo iria pro saco também, né, cara? E assim, no final do dia, é um show, mas o mérito esportivo não pode sair da conta, senão você perde a credibilidade do evento. E é um caso diferente do Khamzat Chimaev, porque o Khamzat Chimaev, ele sempre foi possível resolver. Ele já entrou nos Estados Unidos, ele já lutou nos Estados Unidos, teve o lance da guerra da Ucrânia, e aí ficou um pouco mais difícil. Agora ele conseguiu cidadania e passaporte dos Emirados Árabes Unidos, está liberado para voltar a lutar nos Estados Unidos. Sempre foi algo que era possível resolver. O Chara não tem como ele implantar um olho, né? E agora é isso. Ou vai botar ele em todos os cards do Oriente Médio, talvez a Austrália, para cumprir meio de tabela, ou de repente o UFC pode entender que ele é caro, não sei se vale tanto a pena, e todos os casamentos que ele teve contra strikers, agora a maré pode inverter e falar, agora, querido, Bonico, Rodolfo Vieira, vai lá, mostra aí pra gente. E ele tava por um triz, né? O hype dele tava por um triz. Enquanto tava ganhando, beleza, agora vamos ver como é que vão ficar as ações dele para a próxima luta.